ao Haddad a posição, essa pressão toda? Não tem nada com o Haddad. O Haddad é um extraordinário ministro da Defesa, não sei qual é a pressão contra o Haddad. Aí, então, o Lula disse que o Haddad é um extraordinário ministro da Defesa. Deve ser por isso que ele não tem conseguido dar os resultados esperados na pasta da Economia, na pasta da Fazenda. Que Haddad enfrenta problemas dentro do PT, isso não é novidade para ninguém. Afinal de contas, muita gente quer a cabeça de Haddad, muita gente quer Haddad fora do caminho para, quem sabe, tentar o posto de substituto de Lula. E a vida do ministro da Fazenda fica cada dia mais difícil. Inclusive, apoiadores já notam o desconforto e o incômodo do ministro da Fazenda com a atual situação do país. O ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, chegou a dizer que a saída de Haddad do governo seria um desastre. Segundo ele, a situação ficaria ainda pior. Você imagina, a economia do jeito que está e, segundo o ex-presidente da Câmara, ficaria ainda pior com a saída de Haddad. Haddad deu uma entrevista coletiva e teve que responder perguntas sobre a questão econômica do país. E não foi nada bem. Veículos de imprensa e algumas pessoas do mercado financeiro olham com desconfiança e cada vez mais preocupação em relação à situação da economia brasileira e à postura do ministro, que até o momento se comportava de uma forma mais leve, conseguia driblar as questões que deixam o governo numa saia justa. Bem, nós conversamos com o jornalista e economista Silvio Lopes, que fala sobre a atuação e a situação do atual ministro da Fazenda. Cai ou não cai Haddad? Silvio Lopes. Olha, Andréia, essa é uma questão importante, né? Nós estamos no momento em que a economia brasileira ainda está dando resultados em função do governo anterior. A liberdade econômica, os incentivos que o governo fez, os estímulos, né, que o governo anterior deu para o capital, não só o capital nacional, mas o capital internacional. E a questão da figura do ministro, ela também conta. Nós tivemos a figura do ministro Paulo Guedes no governo anterior, que tinha o respaldo do mercado internacional, né? O Paulo Guedes é um economista extremamente conhecido e respeitado no mundo inteiro, que não é o caso do atual ministro, que, aliás, ele disse, né, que ele não entendia nada de economia. Então, assim como a mulher de César, não adianta dizer que é séria, mas ela precisa parecer que é séria, da mesma forma, o ministro da Economia de um país como o Brasil não poderia ter dito isso, né, poderia ter confessado a ignorância para o cargo. Então, na verdade, no Brasil é o seguinte: nós sabemos que hoje, se eu for fazer um concurso público, eu preciso preencher algumas condições. Em primeiro lugar, ficha limpa. Em segundo lugar, integridade ética e moral. E em terceiro lugar, está capacitado para a função para a qual eu vou exercer o cargo. Não é o caso do ministro da Fazenda. Imagina, o ministro da Fazenda do país, um cargo econômico importante, não só interna como externamente, né, confessadamente, ele não tem habilidade, não tem habilitação profissional, capacidade técnica e intelectual para o cargo. Então, eu acho que o governo está derretendo nessas alturas, né? Eu não creio que o governo vá resistir muito tempo, né? A economia está desabando, está caindo em marcha já acelerada, e eu acho que esse governo está muito comprometido, e o seu ministro da Fazenda certamente talvez seja o pior deles. Agora, para complementar e terminar a minha observação, pegar o ministério do atual governo, quem é capacitado para o cargo? A começar pelo presidente da República. É isso aí. E se a situação do Haddad já estava difícil com tudo isso que a gente trouxe aqui, deve piorar, porque nesta sexta-feira, Haddad falou na palavra mágica que o atual governo e seus apoiadores não gostam, não admitem de forma alguma. Haddad falou em um ritmo mais intenso de trabalho, falou em corte de gastos. Corte de gastos, esta é a palavra-chave para que Haddad, com certeza, ganhe mais inimigos dentro do partido. Afinal, a gente sabe que o atual governo não é afeito a corte de gastos. Pois bem, o Haddad também falou em uma revisão ampla e restrita de propostas para tentar diminuir os gastos. E aí, será que consegue?
Será que o Haddad vai propor que o Lula diminua suas viagens ou se hospede em hotéis mais baratos, que diminua os cabides de emprego, quem sabe o corte de algum ministério? É isso que a gente vai ver, porque o Lula, ao que tudo indica, quer manter Haddad, quer proteger o Haddad. Há uma pressão para que ele se livre do ministro, mas agora o ministro vai no calcanhar de Aquiles de Lula e de seus apoiadores, que é o corte de gastos. Afinal, é um governo perdulário que gasta mais do que arrecada. Haddad já chegou aí talvez no seu limite de taxação, já não tem mais o que taxar, né? E agora ele aciona aí o botão de alerta, que é justamente o corte de gastos. Nós voltamos a qualquer instante com mais informações para você aqui no NB News.